Bom, vamos então continuar. Hoje é a quarta reunião que a gente já está meditando no Mateus 24 e 25, nessa porção da palavra. E hoje a gente deve avançar um pouquinho, assim eu espero. Meu sentimento às vezes é que acaba ficando patinando, porque vem algumas coisas ao coração e a gente quer compartilhar com os irmãos. Mas eu desejo hoje dar uma avançada um pouco mais nesse assunto. Hoje já, para quem não está ouvindo, vai ficar gravado, né? Hoje é 26 de novembro de 2012. Em Mateus 24, vou só recordar alguns versos que nós já temos estudado, mas apenas para trazer a memória novamente. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, quando se assentaram com o Senhor, 4 dos discípulos perguntaram ao Senhor essas 3 questões. Quando aquelas coisas iriam suceder, nós já vimos, né? A destruição do templo, quando a casa de Israel ficaria deserta, quando o Senhor voltaria, quando Israel clamaria de novo: bendito que vem em nome do Senhor. Qual o sinal da vinda do Senhor e também da consumação do século, dessa era. Então, todo o capítulo 24 e 25 é o Senhor respondendo aos discípulos sobre esta questão. Mateus 24 e 25, a primeira parte, até o versículo 31, está mais destinado à casa de Israel, aos judeus. Muito embora se aplique para nós também, os discípulos do Senhor, mas notadamente a ênfase aqui é das questões a Israel, a casa de Israel, tanto que as coisas são bastante literais, o entendimento e a aplicação é literal. Por exemplo, não fuja no sábado, é sábado mesmo, né? O inverno é inverno mesmo. E quando o Senhor falou para eles nessa primeira parte, o Senhor estava falando da destruição que haveria em Jerusalém, que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra. Mas também o Senhor fala de alguma coisa distante, que acontecerá na plenitude, na grande tribulação. Por isso o Senhor faz uma menção à desolação que viria, né, que Daniel mencionou. No versículo 15 diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou a desolação, desolação abominável que viria, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 de Daniel, como está registrado. Então o Senhor está falando, né, que aconteceria aquele fato, né, na grande tribulação, e daria início quando acontecesse aquele fato que Daniel disse e ficou registrado. Ou seja, o próprio anticristo, a besta, como está falando lá em Apocalipse também, pegará a sua própria imagem e colocará no templo que será reedificado em Jerusalém. Então, quando isso acontecer, o Senhor está falando: olha, fuja. Quando isso acontecer, está dizendo: os que estiverem em Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E dessa mesma forma aconteceu lá no ano 70. Aqueles que foram salvos dessa situação naquela época, no ano 70, foram os discípulos, foram os que eram cristãos, porque certamente eles lembraram dessa palavra do Senhor e saíram dali. João foi um deles, né? Maria, a mãe do Senhor, tanto que João foi para Éfeso, depois foi exilado na ilha de Patmos, né? Então muitos, né, escaparam porque ouviram a palavra do Senhor, guardaram a palavra do Senhor e fugiram naquele momento. Mas algo, né, semelhante àquilo, mas extremamente amplificado, vai acontecer na grande tribulação.
quando então o anticristo fará isso. E quando acontecer isso, é o sinal. Este é o sinal maior, né, para a casa de Israel. Mas naquele tempo, né, como nós vimos aqui, vai haver não só judeus sobre a terra, mas também grande parte dos cristãos estarão aqui na terra e passarão pela tribulação. E o Senhor então começa a advertir. E do versículo 32 do capítulo 24 até o capítulo 25, no versículo 30, a aplicação dessas palavras é direta à igreja do Senhor, aos cristãos. E do versículo 31 do capítulo 25 até o final, versículo 46, a aplicação dessa palavra é direta aos gentios, às nações. O que o Senhor vai dizer ali se aplica a eles. Embora que a igreja estará participando dessas três situações, aquilo que foi dito para Israel estava com cristãos envolvidos, aquilo que é diretamente dito para os cristãos, mas e aquilo também que é dito para as nações, a igreja vai estar assistindo aquela situação, né? Mas essas três partes são bem distintas. Alguns irmãos não concordam com essa divisão, né? Alguns acham que está falando apenas para a igreja nas três partes, mas eu não posso entender assim, né? E tem algumas evidências para isso. Mas depois os irmãos, mais uma vez em casa, podem ir lendo e perceber isso, né? Essa primeira parte que os judeus, as questões são bem literais. Por isso se aplica ao povo terreno de Deus, ou aquela parte da descendência de Abraão que é areia do mar. Mas depois se aplica aos cristãos, a descendência de Abraão que é como as estrelas do céu. E mais no final então se aplica também às nações, né? E na Bíblia Paulo mesmo faz essa distinção. A gente sempre vai encontrar, né, que aos olhos de Deus a gente tem Israel, os judeus, o povo eleito pelo Senhor em Abraão, o povo terreno, mas tem um povo celestial que é a igreja e também as nações. E nessa parte aos cristãos, então o Senhor, relembrando aqui no versículo 32 do capítulo 24, o Senhor começa a dizer para eles: olha, aprendei pois a parábola da figueira. Está se referindo a Israel. Israel sempre é tipificado, né? Tem essa figura para Israel de uma figueira. E aqui o Senhor está dizendo: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então Israel é um sinal para os cristãos, para saber que a parúzia do Senhor, a vinda do Senhor, ela está muito próxima. E só lembrando, né, para deixar bem claro, né, para nós, aquela questão da vinda de Jesus, quando fala parúzia, ela não é num ato momentâneo, instantâneo, mas a parúzia do Senhor, ela engloba uma jornada que o Senhor fará. Nós usamos aquela parte no livro de Atos, quando o Senhor Jesus foi elevado às alturas, foi até as nuvens, e das nuvens ele foi ao trono, e aqueles dois varões disseram: olha, da mesma forma que o Senhor foi, ele também vai voltar. Então o Senhor, ele foi do Monte das Oliveiras até as nuvens, e das nuvens ele foi até o trono. Até as nuvens é algo visível, que os discípulos viram, quem estava na terra ali viu. Mas das nuvens para cima era algo encoberto. Da mesma forma vai ser assim, a parúzia do Senhor começa quando ele, né, vem do trono até as nuvens. Essa é uma parte também que ninguém vai ver. Mas das nuvens até a terra, até ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, essa parte vai ser como diz lá em Apocalipse, que todo olho verá. Até aqueles quanto traspassaram. Então tem essas duas partes. E para a igreja, então, Israel é um sinal de que a parúzia do Senhor,
né, pode estar começando. Essa jornada do Senhor, né, de começar a sua parousia, está próxima. O Senhor continua aqui a falar mais algumas coisas importantes com seus discípulos. Ele diz, versículo 34: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui é uma advertência muito interessante do Senhor, porque alguns, mesmo entre os cristãos, muitos têm tentado definir quando é que Jesus vai voltar, a data. E não é esse o ensino do Senhor. O Senhor, pelo contrário, está falando, olha, não vos compete saber a época, não vos compete. Isso é de autoridade exclusiva do Pai. E aqui o Senhor fala, olha, nem o Filho sabe, nem os anjos, apenas o Pai sabe. Mas muitos, às vezes, tentam decifrar, né? Alguns livros foram escritos dizendo que o Senhor voltaria em tal dia, só que todos fracassaram. Então não é para nós perdermos o nosso tempo nessa questão de maneira curiosa, né? Para definir quando é que Jesus vai voltar. Mas o fato que Jesus está falando aqui para os seus discípulos o tempo inteiro é: estejais prontos, preparados, vigiai, estejais apercebidos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Não é simplesmente para ficar curiosos, entender quais são os eventos, etc. Não, mais do que isso. É para prepararmos, estarmos prontos para quando Ele vier, para encontrarmos com Ele. Então o Senhor está dizendo aqui: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o Senhor está falando, olha, lembre daquela situação lá de Noé. Se eles tivessem apercebidos, né, não teria sido pegos de surpresa. Mas eles não estavam. E os dias de Noé eram dias que o Senhor está dizendo que agora, aqueles dias de Noé vão se repetir próximo à sua vinda, à sua parousia. O que estava acontecendo nos dias de Noé? O Senhor apenas aqui menciona que eles estavam em casamento, casavam, até comiam, bebiam, quer dizer, faziam as coisas normais, tinham essas coisas como finalidade da vida, e no entanto esqueceram e não deram ouvidos à palavra do Senhor, porque Noé também era o pregador da justiça, né? Ele estava pregando, demorou 120 anos anunciando aquela mensagem, que viria o juízo, mas não perceberam. Mas nos dias de Noé, se nós olharmos lá, em que a gente vai ver o que está acontecendo hoje, né? Há uma explosão demográfica, um crescimento da população, e com isso, né, multiplicou-se a iniquidade também do povo. Quanto mais pecador, mais pecado, né? Não tem como. Havia muito pecado, ao ponto que, naquela expressão que se usa algumas vezes nas Escrituras, que a medida da iniquidade deles, né, derramou. E quando isso acontece, vem o juízo de Deus. Então a iniquidade, o pecado, ele está se multiplicando, igual nos tempos de Noé. A violência, né, na época de Noé também era enorme. Assim também nos nossos dias. As questões, depois vocês leiam com calma, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas fala que lá, naquele tempo, né, que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e nasceram os gigantes dali. Mais ou menos assim, uma raça misturada, né? Uma raça humana deturpada que nasceu ali. E na realidade, quando a gente lê lá em Judas, a gente vai entender que filhos dos homens de Deus eram aqueles. A gente acha que filhos de Deus era a linhagem, alguns dizem a linhagem de Sete, dos fiéis. Mas não é isso que fala, né?
Em Judas vai dizer de anjos que deixaram seu próprio domicílio e foram após outra carne. Então é algo muito sério, mas o Senhor disse que vai ser como os dias de Noé. E nós temos assistido muitas coisas, né, nessa mesma área que está acontecendo. Então, assim, há uma advertência do Senhor de como é que estaria para nós ficarmos apercebidos. E diz assim, versículo 40, ó, versículo 39 antes: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio a todos, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai. Então essa é a exortação do Senhor para os seus discípulos. Portanto, vigiai. Vai ser como nos dias de Noé. Olha o sinal da figueira. O que está acontecendo com Israel? Nós já falamos aqui, né? Em 1948, Israel foi declarada como nação novamente. Todas as coisas começaram a acontecer a partir dali, né? Se passaram, né, alguns anos, e mais recente tantas coisas, né, aconteceram nesse planeta Terra. A globalização que a gente vai falar por aí, né? Todas as coisas, a internet, a ciência que se multiplicou, etc. Então, todo o cenário, né, montado e pronto, né, para que as coisas aconteçam, para que o Senhor venha, porque como sinal, essas coisas são um sinal dele. E aí o Senhor diz, olha, então, quer dizer, o Senhor está ligando aqui àquela questão de Noé, mas ele está dizendo, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Nós já mencionamos aqui, claramente aqui, é o arrebatamento, né? E eu entendo, né, estou resumindo aqui, eu entendo que essa é uma primeira parte do arrebatamento. Alguns irmãos têm dificuldades de entender isso, mas é assim que até o momento eu tenho aprendido e tenho aceitado e tenho estado satisfeito com esse entendimento, mas estou totalmente aberto a, se tiver mais luz, mudar, né, se for necessário, né, mas a luz que eu tenho é essa. Então, essa primeira parte, né, está dizendo o seguinte, olha, um vai estar no... 2 estarão juntos, e um será tomado e deixado o outro. E o que é tomado para o bem, para o bem. E o que é deixado para a tribulação. Então, o exemplo aqui é o mesmo, né? Noé estava ali, a família de Noé foi tomada para a arca, e a arca, né, salvou aquela família, mas o resto pereceu, sofreu aquele julgamento ali, etc. Assim também, na volta do Senhor, há uma palavra do Senhor, né, que os discípulos podem escapar dessa situação. E eu creio que a forma de escapar é essa aqui, que um é tomado e o outro é deixado. E aí algumas pessoas vão dizer, não, mas aqui não está dizendo que são cristãos, nós somos 2 pessoas do mundo. Mas o que diz aqui a palavra? Qual é o contexto? Vamos só dar mais um passo avante aí. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem quem? O vosso Senhor. Então é o vosso Senhor. Não. É Senhor tanto do que sobe, do que é tomado, quanto do que é deixado. É Senhor dos 2. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, mais uma vez, por isso, dado que vai ser assim, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, está dizendo que esse momento da vinda do Senhor é como ladrão. Não é que o Senhor vai vir roubar alguma coisa, né?
Não é que tem alguma coisa preciosa. Claro, a igreja toda é preciosa aos olhos do Senhor, e tão preciosa é que o Senhor deu a vida dele por ela. Toda a igreja é preciosa ao Senhor. Mas aqui a ênfase é que, como ladrão, é que o Senhor é a hora que o Senhor vem. Aqui vai ser uma hora que vamos estar esperando. É a alta hora da noite, no momento de maior trevas. Então o Senhor virá. É nesse momento. Por isso o Senhor diz: vai estar apercebido. E aqui então, quando a gente está vendo essa questão, que vai ter um momento de grande tribulação, como nunca houve, no versículo 21, capítulo 24 diz. E quando a gente lê lá em Lucas, né, Lucas, que é a passagem paralela, tratando do mesmo assunto, que foi registrado lá por Lucas, o Senhor vai fazer uma advertência e ao mesmo tempo um encorajamento para os discípulos. Olha o que diz essas passagens que nós já lemos nas outras reuniões. Lucas 21, 23. Desculpa, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lê até o 36 para mim, só vem poupar a garganta aqui que estou com dificuldade para falar. É 21 de Lucas, do 33 ao 36. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso. Então o Senhor aqui está tratando os mesmos assuntos que Mateus também registrou, Lucas também registrou, o mesmo assunto, o mesmo discurso do Senhor, mas que ele coloca algum detalhe aqui que não está lá em Mateus. Então ele diz no versículo 34: acautelai-vos por vós mesmos. Então cada um tem que ter essa postura diante do Senhor, uma postura agora diante da vida, diante do nosso viver, nesse momento aqui. Ou seja, como nós dissemos nas reuniões passadas, o Senhor estaria ausente. E ele estava dando instruções de como seus discípulos deveriam se comportar nesse tempo que ele estivesse ausente. Qual deveria ser a postura dos discípulos? Qual deveria ser a forma que os discípulos estariam vivendo aqui, para que quando o Senhor voltasse, pudéssemos encontrá-los assim como ele desejasse, como ele desejava. Então o Senhor está dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Nosso coração hoje, né, tudo é feito para a gente ficar sobrecarregado, né? É o trânsito que é pesado, é o dia a dia da rotina, são as contas que nós temos que pagar, né? São os problemas que temos que dar conta, né? São coisas que nem mesmo às vezes são pecaminosas, mas coisas do dia a dia, mas que sobrecarregam, um peso, né? Hebreus até nos lembra isso, que a gente tem que se tirar fora, né? Nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não é nem só o pecado, é o peso também. Tem coisas que nos pesam a caminhada, não nos deixam caminhar bem no Senhor, nos deixam distraídos, estamos sobrecarregados. Estamos totalmente, né, como que dormindo espiritualmente. Então ele diz, né, o vosso coração foi sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Aí a afirmação clara aqui do Senhor: olha, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então esse dia vai vir sobre todos. Isso inclui os cristãos também.
A grande tribulação vem sobre todos, judeus, gentios e cristãos. Mas o Senhor dá um alerta e ao mesmo tempo um encorajamento, porque Ele diz: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar. Então tem a possibilidade de escapar. Essa é a advertência do Senhor. Tem uma possibilidade. E qual é essa possibilidade? Vigiai orando em todo tempo, para escapar, e não só escapar, mas também estar em pé na presença do Filho do Homem. Porque essas coisas, diz o Senhor, essas coisas têm de suceder, elas vão acontecer. Mas o Senhor então nos chama, né, para vigiarmos, para orarmos, para estarmos apercebidos. Então todas as vezes que a gente lê aqui em Mateus 24 e 25, Lucas 21, Marcos 13, né, Marcos e Lucas e Mateus registraram essas palavras do Senhor, é nesse aspecto, né, de estarmos prontos, vigilantes para encontrarmos com o Senhor. Então uma das formas, né, que eu entendo é que nós podemos escapar desse momento de grande tribulação se o nosso viver hoje for pronto, percebido, vigilante. Mas se não estivermos preparados, vivendo de forma que agrada ao Senhor, isso vai nos pegar de surpresa. Essa é a exortação de Jesus. O Senhor faz uma promessa à igreja em Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Nós podemos até entender que a forma que o Senhor vai guardar não é através do arrebatamento. Pode até ser. Pode até ser que o Senhor nos guarde como guardou aqueles 3 amigos de Daniel, né? Eles foram lançados ali na fornalha e nada aconteceu com eles. O Senhor tem poder para isso. Mas por essa passagem de Mateus 24, né, que diz aqui: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, por essa palavra, eu entendo que a forma que vai ser possível escapar vai ser nesse primeiro momento. Então, aqueles que estão apercebidos serão tirados antes da tribulação, e aí então vem a tribulação. E quem não foi tirado vai ser deixado, vai passar por esse período de tribulação, né? Arrebatamento tem muito a ver com a palavra que a gente pudesse usar de amadurecimento. Assim como na colheita, antes tirava as primícias, né? Primeiro colhiam as primícias e depois fazia toda a colheita. Assim também, quando nós olhamos lá, por exemplo, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Diz assim. Perdão, que capítulo? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Que dormem aqueles que morreram em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Palavra clara, né, para nós, né? Aqueles que morrem no Senhor têm esperança, sabem e creem na ressurreição que acontecerá, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a parúzia do Senhor, até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então veja bem, irmãos, aqui é aquele momento em que toda a igreja que estiver aqui na terra, né, aqueles que são cristãos que estiverem na terra serão arrebatados. Primeiro, dada a ordem, né, então a trombeta vai soar, os que se morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, aí os que estiverem vivos serão arrebatados e vão encontrar com eles e com o Senhor nos ares, nas nuvens. Então o meu entendimento é que esta aqui é a segunda parte do arrebatamento, onde todos os que ficaram aqui na tribulação, vai chegar um momento, se eles estiverem vivos até aquele momento, eles serão tirados, serão arrebatados. Aí toda a igreja que estiver aqui. Olha só como é interessante aqui, irmãos. O que Paulo diz aqui, ó? Versículo 15. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Bom, se é vivo, já está vivo. Por que ele diz os que ficarmos até a vinda do Senhor? Não teria necessidade de dizer se não fosse aqueles os que ficaram para esse segundo momento. Eu entendo assim, porque senão era simplesmente os vivos. Está vivo naquele, quem vai ser arrebatado? Quem estiver vivo. Os cristãos que estiverem vivos. Mas ele diz os que ficarmos. Porque aqui em Mateus está dizendo aqui, olha, um será tomado e ficará o outro. E está dizendo, vigiai pois não saber que hora vem o vosso Senhor. Ou seja, o Senhor, ele é Senhor do que fica, mas do que é tirado. Aqui tem uma condição para ser tirado. Qual é a condição para ser tirado aqui em Mateus? Não está claro aqui? Não, eu ia até te perguntar em relação a vigilância e oração, e aqui ele fala depois que a gente não fica como os que dormem, que eu estava destrinchando aqui em Tessalonicenses, continuando na verdade, e aí tem a comparação das 10 virgens, só que das 10 virgens 5 entram e 5 não, só que todas caem no sono. Mas aqui ele fala que, se liga aí para não dormir. E aí eu fico assim, eu não entendi muito bem o que é esse vigiar e estar em oração e estar percebendo, porque eu percebo que meu coração está sobrecarregado, isso é todo instante, todo dia. Agora, como é que eu não durmo nisso, assim? Como é que eu não me entrego? Como é que eu não caio de boca no prato de lentilha? Isso é que eu não captei ainda. E essa questão aí do deixado também, da condição... Vamos só entender aqui primeiro, então, vamos ver, o raciocínio aqui, né? E aí a gente diz o que é, então, vigiar e orar. Mas aqui está dizendo o seguinte, que vai ser tomado um e deixado o outro. E por causa disso, vigiai. Então, ou seja, quem será tomado, foi tomado porque vigiou. Tá certo? Independente do que a gente entenda, vamos entender depois o que é vigiar. Só interrompendo de novo, Billy, desculpa. Teve um irmãozinho que uma vez me ensinou que era assim, que no dia de Noé, quem foi levado foram os que ficaram fora da arca, levado pelas águas. Foi isso que ele tinha. Por isso que eu estou aqui ainda tentando entender com essa nova ótica, né? Porque eu tinha na minha cabeça, porque realmente as águas vieram e levaram os que ficaram fora. Quem viu a arca que estava pronta entrou, ficou salvo, mas quem... E aí ele falava essa questão do vigiar, justamente, por isso que eu ainda estou meio tentando sintonizar aí. Ainda que a gente não concorde, se não concordarem com o raciocínio de que quem é tomado é porque ficou vigiando, então vai ter que ser o contrário, né? Vai ter que ser deixado, vamos imaginar que é deixado para o bem. Se ele é deixado para o bem, ele tem que vigiar. Então, de qualquer forma, o Senhor está dizendo o seguinte, olha,
para que você receba esse bem, você tem que vigiar. É isso. Meu ponto não é nem discutir se ia deixar de ser levado, se tomado, se entrou, se saiu, não é nem isso. É essa questão da vigilância, porque o que é isso realmente na prática, né? Porque o que eu entendo de vigiar é você ficar olhando. Mas quando eu me dou conta, eu já não estou vendo mais nada, já estou envolvido com as preocupações da vida, às vezes com as glutonarias. Bebê disse não que eu não bebo, mas eu não creio que ele queira dizer só em relação à embriaguez do álcool. Não. Mas olha, o ponto aqui é o seguinte, olha. Então vamos entender esse raciocínio. Quem vigiou e quem estivesse apercebido, ele vai dizer aqui logo no 44, ó, ficai também vós apercebidos. Quem estivesse nessa situação é tomado. E aqui o tomado para mim é tomado mesmo para arrebatamento. Né? Assim como Enoque foi tomado para o Senhor, assim como Elias foi tomado. Né? Então vai ser tomado. Mas nesse caso aqui, não é tomado todos. Porque está dizendo que um vai ser deixado, que o outro é tomado. E está dizendo para vigiar. Então, aqui há uma condição. Isso aqui é um ponto importante. Essa passagem, ela estabelece uma condição. Tem que se cumprir uma condição para que seja tomado. Tá certo? E a condição é vigiar e estar apercebido. Daqui a pouco a gente vai entrar falar um pouquinho o que é vigiar e estar apercebido. Eu posso pegar mais um gancho nisso então? Pode, claro. Que é essa questão que ele compara com o ladrão, né? O ladrão, que eu entendo, ele só entra no momento em que ele tem segurança de que a pessoa não está prestando atenção. Ou você está dormindo, você é o pai de família, você está dormindo em casa, o ladrão, bom, ele está dormindo, eu vou entrar. Ou então ele sabe que o pai não está lá, aí ele entra. Como você já disse, Jesus ele não vem para roubar, ele só usou a questão da comparação de que é no momento em que aparentemente vai ter um monte de gente que não vai estar ligado. E aí comparando com as virgens, que as 10 mesmo dormiram, eu acredito que quando ele vem e a gente ouve, lá vem o noivo, a gente vai estar preparado, né? Mas as 5 virgens que tinham. Às vezes nós vamos ver um minutinho só que. Não, tudo bem. Mas que esse dormir das virgens é um dormir aqui que não é de deixar de vigiar. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Mas olha só, tem 2 passagens aqui do arrebatamento. Essa de Mateus 24, ela coloca uma condição aqui. Um é tomado, o outro é deixado. Tem uma condição para ser atendida para que seja tomado. Já que nós lemos em Tessalonicenses, não coloca condição nenhuma. Está dizendo o seguinte, olha, nós os vivos aí, Paulo diz, os que ficarmos. Por que ele vai falar os que ficarmos? Se está vivo, é que vai ser arrebatado. Mas ele diz os que ficarmos. E eu entendo que ele está falando os que ficarmos até aquele momento. Porque alguns foram antes e os que ficaram. Então, ele aqui nessa passagem de Tessalonicenses não tem nenhuma condição. Está simplesmente dizendo, olha, vai tocar a trombeta, e se nós lermos em 1 Coríntios 15, está dizendo a última trombeta, que é lá de Apocalipse. A tribulação já passou, o período da tribulação, porque é a 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta tocar, a tribulação já passou, né? Ainda que fazer esse parênteses aqui, né? Vamos chamar assim, aquilo que o inimigo vai fazer da perseguição através do anticristo, da besta e do falso profeta, já passaram. E a 7ª trombeta, quando tocar, vai começar logo em seguida as taças da cólera de Deus. Aí é a ira de Deus e do Cordeiro. Quando a ira de Deus e do Cordeiro forem para iniciar, antes disso, Deus tira a igreja. Os que estiverem vivos até naquele momento. Tá certo? Então, nessa situação que está Tessalonicenses, não tem nenhuma condição. Só de estar vivo ali naquele momento vai ser arrebatado todo mundo. Né? E lá em Coríntios diz que no momento quer dizer, num piscar de olhos, não é que vai ser de uma vez só e não vai ter etapas, não é isso, mas está dizendo que é no momento, né? Num piscar de olhos, né? Porque aqui em Tessalonicenses, no 6, ele fala assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Aí ele retoma a questão de vigiar e de não dormir, né? E sejamos sóbrios, aí, das bebedices, enfim. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade,
na minha versão aqui, né? E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou a Só que Paulo, ele começa a falar aqui depois do dia do Senhor, olha, versículo 2 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Né? Ele volta um pouco algumas coisas aqui, então diz para a gente estar vigilante. Né? Mas essa primeira parte de fala em Tessalonicenses, ele não coloca nenhuma condição aqui para o arrebatamento. O que eu quero só mostrar para vocês, queria que vocês meditassem um pouquinho, aqui em Mateus, o Senhor está falando, olha, vai ter uma grande tribulação, preste atenção na figueira, preste atenção nos dias de Noé, e olha o que aconteceu lá na época de Noé, e olha, vai ser assim, dois estarão no campo, vai ser tomado, vai ser deixado o outro, portanto, vigiem, ou seja, há uma condição aqui, vai ser tomado somente quem atender nessa condição de vigiar. Já que em Tessalonicenses não há nenhuma condição, certo? Não há nenhuma condição para a pessoa ser arrebatada aqui. Então, o que eu entendo, é que há uma condição para a gente escapar da grande tribulação. Há condição. E para mim essa condição, por esse verso de Mateus 24, que vai ser tomado, para mim essa é a condição. Ainda que eu possa estar totalmente enganado, e pode ser que o Senhor vai dar condição de escapar, como ele fez com os 3 amigos de Daniel. Todo mundo passa pela tribulação e alguns ficaram vigiando ali, estão vivendo na presença do Senhor. O Senhor vai guardar, o Senhor é soberano para isso, mas eu entendo que não é assim. E aí, quando nós entramos em Apocalipse, no capítulo 12, eu não vou falar sobre isso hoje, mas lá tem aquela mulher que dá à luz a um filho varão. E o filho varão, ele é arrebatado até o trono. E alguns de nós entendem, alguns dos irmãos entendem, olha, isso é Cristo, mas quando a gente vê com cuidado, não poderia ser o Senhor, mas sim a igreja que também vai reger, como diz lá os vencedores, em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, que os vencedores ali vão reinar, cetro de ferro, assim também como o Senhor vai reinar com cetro de ferro. E diz que quando ele foi arrebatado, esse filho varão, desencadeia uma guerra celestial. E a partir daquele momento, Miguel vence o dragão. E o dragão é atirado para a terra. E por isso que diz lá, ai, ai da terra, E aí começa então a grande tribulação aqui na terra. Então eu entendo que aquele filho varão são esses irmãos que estão vigiando, estão vivos e vigiando. O que acontecer, isso eles sobem e desencadeiam a guerra ali. Então, essa vigilância, Billy, tem a ver com o desenvolvimento da salvação. Tem. Eu creio, Tem. Como tem aquela passagem que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso. Então essa vida de santidade mesmo, da separação das coisas do mundo, para que a gente venha ver o Senhor, estar de pé, como está dizendo aí na palavra, para a gente se encontrar de pé diante do Senhor, que é uma vida que só quem vai estar com a vida em santidade, que vai ter esse privilégio de ver o Senhor. Então eu creio que tem a ver com essa questão da vigilância. A gente está em vigilância, com esse desenvolvimento da salvação na nossa vida cristã. É isso mesmo, é uma vida com o Senhor. Então, vigiar e orar, não é que a gente vai ficar assim, fisicamente, com os olhos abertos aqui. Não, é uma vida normal, uma vida comum, mas uma vida na presença de Deus. Então, a palavra de João, por exemplo, diz, olha, filhinhos, agora permanecei nele. A gente tem que permanecer no Senhor. Como é que é permanecer no Senhor? De maneira simples. Não vamos complicar as coisas. A gente tem que habitar no Senhor, permanecer nele. Permanecer no Senhor, andar na luz. Se eu estou na luz, como ele está na luz, o que vai acontecer? Até mesmo o sangue de Jesus, diz lá 1 João, me purifica de todo pecado.
E aí eu também tenho comunhão uns com os outros. E aí vai desenvolvendo essa vida, né? Permanecer no Senhor, está ligado ao Senhor, está na cobertura do Senhor. O justo, ele pode tropeçar, pode cair. Todos nós, né, tropeçamos no falar, no pensar, no agir. Mas se estamos permanecendo no Senhor, nós nos voltamos ao Senhor. Nós confessamos, nos arrependemos, confessamos ao Senhor e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e voltamos à comunhão com o Senhor. Não estamos permanecendo numa vida que seja contrária ao Senhor. É simples assim. E agora às vezes as coisas estão sobrecarregando o nosso coração. O que a gente tem que fazer? Nós temos que nos voltar para o Senhor. O segredo é nos voltar para Ele, de maneira muito simples. Não tem assim uma receita de bolo. 5 passos para permanecer no Senhor. 5 passos ou 10 passos, né? 10, o pessoal gosta muito do número 10, né? 10 passos para vigiarmos. Não, irmão, é uma comunhão com o Senhor, né? É como diz lá a videira, não seria a videira verdadeira, né? O pai é o agricultor. Então, se eu permanecer, né, ligado à videira, né? Aquele que permanece na videira dá frutos, o Senhor diz isso, né? Tem que estar no Senhor. Nós temos que estar no Senhor, andar no Senhor. É pela fé, tudo é pela fé. Se nós tentarmos por nós mesmos, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir, né? Vai ser mais ou menos aquela situação de Paulo em Romanos 7. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, faço. Ele estava sempre nessa luta, né? Mas aí ele descobriu, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz, porque a lei do Espírito da vida, né, nos livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei do pecado. O mal que você não quer fazer, você faz. Existe uma lei também da morte, que é o bem que você quer fazer, você não tem força para fazer. Qual é a solução? É uma outra lei superior a essas duas, né? Que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É pelo Espírito Santo, é a comunhão com Deus. Isso é que nós vamos permanecer nele. É mais ou menos aquela ilustração, né? Muitos usam essa ilustração para explicar isso. Existe a lei da gravidade. Eu lembro quando era criança, né? Primeira experiência no colégio, né? Era assim, se soltar, cai, né? Soltou aqui, vai cair, a lei da gravidade. Mas se existe a lei da gravidade, por que um avião daquele enorme, um Boeing, por exemplo, sai com não sei quantas toneladas e está lá e está planando? Porque existe uma outra lei que governa ele, que vence a lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Não é isso? Então a gente nunca vai vencer a lei do pecado e da morte por nós mesmos, mas tem que ser pela lei do Espírito da vida que há em Cristo Jesus. Então esse é o viver diário, né? É esse o viver. E quando a gente tenta, a gente fica debatendo, né? Igual aquela pessoa que está afogando e fica se debatendo, né? Aí o salva-vida deixa o cara lá se debater um pouquinho, na hora que ele cansou ali, ele vai lá e pega pelo cabelo e tira, né? É mais ou menos assim. Enquanto a gente está pensando que a gente tem que agradar a Deus, tem que agradar a Deus na nossa força, a gente está preso na lei, né? Mas nós somos libertos da lei. Somos livres da lei. Agora é a graça de Deus sobre as nossas vidas. É andar no Espírito. É desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? É viver de um modo digno do Senhor, modo digno que fomos chamados. Então tudo isso é o viver, é o vigiar, estar percebido. Se você está tendo comunhão com o Senhor, está bem com o Senhor, qualquer hora que vier é essa mesmo. Você está pronto. Você está pronto para receber o Senhor. Você vai ser tirado. Agora você está vivendo uma vida que não é a vida que agrada ao Senhor, é uma vida de acordo com o padrão do mundo. Não.
Mas se é a vida em consagração, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, né, por sacrifício vivo ao Senhor, né? A voz aqui está. Mas Paulo fala, então ele diz: olha, apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, né, ao Senhor. Romanos 12, 1. Essa água tá gelada, eu tô querendo uma água. Não, gelada eu não posso tomar não, que me piora aí. Eu vou pegar uma água que não seja, não. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo ali, né? A palavra é mundo, com esse sistema. O que é isso? É tomar a forma, né? O mundo pensa de um jeito, né? Mas o Evangelho é outro. O Evangelho é quase que o mundo de cabeça para baixo, ou vice-versa. Né? Mas transformais pela renovação da vossa mente. Obrigado. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o viver hoje é esse, consagrado ao Senhor, me oferecendo como sacrifício vivo ao Senhor. Paulo vai lá atrás naquela figura, né, dos sacrifícios. Como é que eram os sacrifícios eram oferecidos no altar? Não eram sacrifícios vivos. Eram os animais, eram mortos, abatidos e colocados no altar. Paulo está usando aquela figura lá de sacrifício. Mas o que ele quer dizer? Seja vivo, é voluntário. Eu de própria vontade vou e me ofereço ao Senhor. E aí o Senhor vai fazer a obra dele. Ele é o sumo sacerdote que tem a espada afiada de 2 gumes na mão, que vai dizer, que vai lá e vai dividir a alma do espírito. Entendeu? Vai fazer essa divisão. Vai deixar tudo patente. Então vai mostrar para nós quem nós somos. Como o Senhor fez com Jacó. O Senhor, quando encontrou com Jacó lá no vale e começou a lutar com ele, um homem começou a lutar com ele. Ele está lutando, né? Até que aquele homem foi, deu uma cacetada na coxa dele, ele ficou ali e tal. E aí ele entendeu, né, que aquele homem era alguém superior a ele, e pediu, né, que o abençoasse. E aquele homem, nós sabemos que era o Senhor que apareceu a ele. E o Senhor falou: qual é o teu nome? O Senhor não sabia qual era o nome de Jacó. Claro, mas o Senhor queria que Jacó confessasse o nome dele mesmo. Jacó, que significa usurpador. Então, quando nós nos oferecemos ao Senhor, nos colocamos no altar do Senhor, em oferta ao Senhor, o que vai acontecer? O Espírito Santo, né? O Senhor vai tomar como que, usando aquela figura lá, né, do sumo sacerdote que pegava a espada, o sacerdote pegava a espada, a faca, né, de 2 gumes, e cortava o animal, separava as partes, né? Agora, o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que vive eternamente por interceder por nós, ele vai dividir alma e espírito. O que é a alma? É a nossa vontade, nossa emoção, né? A nossa mente. E ali aquilo que é da nossa alma, o Senhor vai mostrar pra gente. E Deus quer uma alma que a gente tem, a gente precisa viver também na alma, mas na alma dominada pelo Senhor, dominada pelo nosso Espírito, pelo Espírito também do Senhor. Não fora do padrão, né? A minha vontade seja a vontade. Deus não quer nenhum robô, né? Eu tenho que ter a vontade, mas a minha vontade submissa à vontade de Deus. A minha mente, uma mente renovada, tem que pensar de acordo com o que Deus pensa. Se a palavra de Deus diz, né? Por exemplo, aquele que roubava não roube mais, essa é a minha mente agora. Mas antes tenha com que acudir, eu trabalho com as próprias mãos, eu tenho com que acudir no Estado, essa é a minha mente. Se eu, antes de crer em Jesus, se eu usava tinha esse hábito pecaminoso, eu não posso ter mais.
Fale cada um com o seu irmão a verdade, porque sois membros uns dos outros, diz a palavra, então eu tenho que falar a verdade. É viver a vida comum de Deus. É isso, né? E vigiar é isso. Nesse momento, nós temos, né, que estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Paulo diz que os últimos dias serão dias trabalhosos, então tem uma vigilância, e eu creio que tem uma oração específica para esse momento. Nós precisamos orar. O Senhor está dizendo aqui em Lucas, né, ficou registrado. O que está dizendo lá? Versículo 36 do capítulo 21. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Então, a nossa oração deve ser assim: Senhor, eu quero ter condições de ser encontrado digno, como está dizendo, com andar digno. Senhor, eu quero escapar, eu quero que seus de graça e misericórdia comigo. Desperta a minha vida. É o Espírito de Deus que vai fazer isso. Mas nós temos que estar abertos para o Senhor fazer, né? Em Cantares tem aquela expressão: não desperteis do amor até que Ele queira, né? Eu creio que mais ou menos assim. O Senhor não vai fazendo as coisas se a gente não desejar. Ainda que Ele que coloque em nós o querer, né? É isso que eu falo. Mas então, né, a gente pode até orar daquele: Senhor, eu quero querer. Então Às vezes a gente não quer, né? A gente não está querendo. Então, Senhor, eu quero querer, né? É verdade. Senhor, olha, eu não quero, mas eu quero querer. Se a gente é sincero com o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós em todas as nossas fraquezas, diz a palavra em Hebreus. Tá certo? Nos acheguemos com mais firmeza, né? Diz, né? No trono da graça, para acharmos, né, graça, misericórdia. E voltando aqui então a esse raciocínio que eu queria mostrar para vocês, o entendimento, né, que eu tenho dessa palavra. Então, o Senhor está dizendo que todos vão passar por essa tribulação, mas tem a possibilidade de ter um escape. E para mim, o escape, o entendimento aqui do raciocínio que o próprio Senhor está colocando para os discípulos, a palavra direta, objetiva, é vigiar. É estar apercebido, estar pronto, preparado. Não deixar ficar sobrecarregado. Não é que eu não vou ser responsável, eu tenho meu trabalho, eu preciso viver bem, eu preciso fazer meu trabalho tão bem quanto eu possa. Eu tenho que fazer meu trabalho com tanta responsabilidade quanto eu possa. E eu tenho que fazer meu trabalho não como aos homens, para os homens verem, mas como ao Senhor. Então é o melhor que eu puder. Se eu fizer isso, vou estar muito bem. Pode estar certo disso. Então, é a vida normal, tranquila. A vida leve, sem peso. O meu fardo, o Senhor Jesus falou que é o quê? Leve. A vida cristã não é aquele negócio que eu vou estar aqui, sabe, lutando aquela luta na carne, na minha própria força, mas é na força do Senhor. A gente precisa entender isso, por graça de Deus, né? É Deus que nos dá a vitória em todas as coisas. A palavra diz, né, Paulo, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos conduz em triunfo em todas as coisas em Cristo. É em Jesus. É ligados a Jesus. É o Evangelho, né, sendo praticado na nossa vida. Então, voltando aqui, há a possibilidade, né, de escapar. Eu entendo que o escapar aqui de Mateus 24 é que vai ser tomado. E esse tomado é tomado, né, no arrebatamento. Para mim é a primeira parte do arrebatamento. E aí os que ficaram vão atravessar por aquele período da tribulação. Mas quando tocar a última trombeta, que é a 7ª trombeta lá de Apocalipse, todos os vivos, os que ficarmos, diz Paulo, serão arrebatados. Primeiro, os que dormiram no céu vão ressuscitar e vão encontrar com o Senhor nos ares.
há alguns detalhes a mais, né? Se a gente olhar em Apocalipse 12, que para mim aquele filho varão, representa aquele filho varão, né? Quando nós olharmos também Apocalipse 14, é onde tem as primícias e depois a colheita e arrebatamento. Colheita significa que o fruto já está maduro para ser colhido, tá certo? Então arrebatamento nos fala disso, que nós estamos maduros, preparados. As primícias, né, elas são tiradas primeiro por quê? Porque amadureceram primeiro, os primeiros frutos. Mas o resto tem que ficar, tem que tomar mais sol para amadurecer. Estou falando em figura aqui, né? Tem que passar pela tribulação às vezes para amadurecer. Então, irmãos, é algo muito pesado, né? Mas é o que o Senhor está falando. Então vale a pena hoje o nosso esforço no Senhor. Vale a pena. Não só por causa da tribulação, mas também porque pode ser que a gente venha a morrer, a gente passe dessa vida, a gente pode adormecer no Senhor e adormecemos sem estar preparados. E aí é o caso das virgens. As virgens ali, as prudentes e as nécias, as 10, todas elas aguardaram o noivo, demorou o noivo, elas dormiram. Representa os irmãos que dormiram em Cristo. O número dos redimidos é simbolizado pelo número 12. 12 apóstolos, né? Sempre assim, 12 é o número. E aqui nós temos 10 virgens e os dois, um que foi tomado e outro foi deixado, em 12. Os vivos são arrebatados, né, na hora do arrebatamento, e os que dormiram em Cristo, que está na figura das virgens. Então às vezes eis o noivo, saiu sem encontro. Aí esse momento, os que dormiram vão ser ressuscitados primeiro. Então é naquele momento, já é na última trombeta, quando a última trombeta tocar, já é um momento um pouco mais à frente, né? Versículo 45, vamos avançar um pouquinho aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O Senhor começa agora com algumas parábolas, né? A desse servo, depois das virgens e depois dos talentos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, é o mesmo servo, né? O mesmo servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Alguns de nós assim evita esse tipo de entendimento aqui, de confrontar esse verso cara a cara, vamos chamar assim, para tentar entendê-lo, porque está dizendo que o Senhor desse que serve, e aqui é a figura clara de Jesus, que é o nosso Senhor, é quem vai fazer isso com esse servo. Aqui não está dizendo que é alguém que não crê no Senhor. Não podemos tomar isso aqui nunca como alguém que não é cristão, porque ele é servo. Só que está dizendo o seguinte: se o servo de Deus, se o servo do Senhor, e aqui quem é servo de Deus, né? A gente, na nossa mentalidade denominacional, na nossa mentalidade evangélica, né, da instituição evangélica, mesmo católica, servo é aqueles que estão, né, é o clero, aqueles que estão, né, como pastor, como evangelista, né, com os ministérios chamados assim. O resto não são servos, né, são os leigos.
Mas não, irmãos, diante do Senhor, todos nós somos servos. O Senhor nos fez servos a todos. Todos somos servos do Senhor. Pode ser que nós estamos sendo servos infiéis, como no parábola dos talentos. Os 3 eram servos, só que um deles era infiel. Era mau, negligente, etc. Mas todos somos servos do Senhor. Nós, quando Jesus nos resgatou, né? Quando nós nascemos de novo, nos foi dado esta posição de servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor absoluto, nós os seus servos. Só que nós podemos ter 2 posições aqui. Enquanto o Senhor está ausente, nós podemos ter essa atitude desse servo aqui, que por um lado a gente pode tomar um caminho. Diz assim, o servo fiel e prudente, podemos tomar esse caminho de fidelidade, prudência, de sabedoria no Senhor. Ou um outro caminho, dissemos quando assim, o Senhor vai demorar, deixa eu viver minha vida, vou curtir um pouquinho a minha vida, e mais do que isso, começar a ser mal, e diz aqui, passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com eles, ou seja, viver uma vida totalmente desregrada, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Virá o Senhor daquele servo, é o mesmo servo, né? Em vez de ele ser fiel e prudente, ele resolveu ser o contrário. Em hora e dia que não sabe, castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, uma coisa que a gente precisa mencionar, fazer um parênteses aqui, é o seguinte: 2 Coríntios 5:10 tem uma expressão lá muito importante para isso. É lá que vai acontecer esse fato. Qual é o texto? 2 Coríntios 5:10. Paulo vai até falar mesmo de arrebatamento antes, estar presente ou ausente no corpo ou não, mas ele vai dizendo isso. Versículo 8, 5:8, eu vou ler antes aqui um pouquinho. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Está falando, olha, é dormir no Senhor, né? E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, para agradar o Senhor. Por quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, então, fazendo um resumo muito breve aqui, né? Muito rápido. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar, né, na vinda dele, Ele vai parar as nuvens, os mortos, né, aquele verso que nós lemos Tessalonicenses, vão ressuscitar primeiro, vão encontrar com Ele, e os que estiverem vivos, os que estiverem ficados, né, vão encontrar também com o Senhor. Ali naquele momento vai ser estabelecido o tribunal de Cristo. Quem vai comparecer diante desse tribunal de Cristo? Os cristãos, todos, sem exceção. Quem vai naquele tribunal não é um incrédulo, mas somente aqueles que creem no Senhor, aqueles que nasceram de novo. E o que vai acontecer ali? Ali vai ser dado os galardões, ou vai ser tirado os galardões. Ali cada um vai receber o louvor ou a reprimenda do Senhor. E Paulo diz, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aquele servo que não foi fiel e prudente, mas ele foi o contrário, ele achou, o Senhor está demorando, vou viver a minha vida, e começar a maltratar os irmãos e também viver uma vida desregrada. Quando o Senhor vier, diz, castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Então vai ter um castigo, né? Passado com os hipócritas.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse castigo aí é como? Lançando a sorte com os hipócritas. Eu sei, mas esse ranger de dente é o quê? Inferno. Não é inferno. Não é lago de fogo. É o que? A grande tribulação, no caso? Não. Uma punição do Senhor. Vamos entender então a sequência aqui. Como eu entendo, vai chegar um momento, não tem nada mais para acontecer para que isso venha a se dar, que é o seguinte: a primeira parte do arrebatamento acontece, que é Apocalipse 12, Mateus 24, que nós lemos aqui, um é tomado e deixado o outro, tá certo? Foi parte da igreja que estava vigilante. O restante ficou e está passando pela tribulação aqui. Vai enfrentar toda a ira do anticristo, né? Toda a perseguição junto com os judeus. Quando tocar a 7ª trombeta, lá de Apocalipse, né? Que é falado em Apocalipse, todos os que estão vivos aqui ainda da igreja vão ser arrebatados até os ares. Antes deles ser arrebatados aqui, né, os que estavam mortos vão ressuscitar, vão encontrar com o Senhor, e nós, né, quem ficar aqui naquele momento, se estiver vivo naquele momento, vai ser arrebatado, tá certo? Ali nos ares se estabelece o tribunal de Cristo. A tribulação já passou, foi arrebatado até, a tribulação já acabou. Só que ainda tem juízo de Deus sobre a terra. Aqui nesse momento, quando Deus tira o restante da igreja, começa a ser derramado sobre a terra as taças da ira de Deus. Mas a palavra de Deus diz, quando o Senhor torna para buscar a igreja, né, ele tira o espírito dele da parceira para essa terra, o Espírito Santo. Eu não tenho esse entendimento que você tem, não, né? O pessoal acha que o que detém o inimigo, o aparecimento do anticristo, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, é o Espírito Santo da igreja. Quando a igreja é tirada, então o Espírito Santo não. O Espírito Santo sempre vai estar aqui, sempre. A atuação do Espírito Santo sempre não vai. O Espírito Santo é Deus, é onipresente, sempre. A atuação do Espírito Santo sempre vai estar presente, né? Mas deixa eu só seguir o raciocínio um pouquinho mais à frente para vocês compreenderem como eu penso. Então, aconteceu o arrebatamento, ressuscitou os mortos, o arrebatamento. O Senhor está nos ares agora, tá certo? Já deu ali nos ares aquela guerra entre Miguel e Satanás lá antes, né? Os ares já estão limpos. Satanás foi lançado para a terra, já está na terra. Grande tribulação. Final da tribulação, a igreja, o restante da igreja é tirado, certo? Ali começa a acontecer o tribunal de Cristo. E aqui na terra, embaixo, está acontecendo outras coisas. O que está acontecendo aqui? As taças da ira de Deus, certo? E aqui nos ares, o que está acontecendo ao mesmo tempo? O tribunal de Cristo. Nesse tribunal de Cristo é que vai aparecer somente os crentes, somente aqueles que creem no Senhor. E ali cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito. Nós temos uma mentalidade, por uma teologia que foi ensinada por anos, né, que é o seguinte, né, só céu e inferno, e que um dia, né, morre agora, você vai para o céu ou vai para o inferno, e quando Jesus vier é para ir para o céu, todo mundo, coisas assim muito confusas, né? Mas o que existe, né? Antes de novos céus e nova terra, que é lá na frente, vai acontecer algo maravilhoso, que é o milênio, o reino do Senhor sobre essa terra. Isso é muito claro na palavra. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse 20. Está dizendo aqui que então vi descer do céu um anjo. Um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Os que passaram na tribulação, né? Foram perseguidos, foram mortos, são os cristãos que ficaram ali e que morreram. Mas diz aqui desses, né, que foram mártires pelo Senhor, mesmo na tribulação, ficaram aqui, mas amadureceram. Inclusive aconteceu que eles foram até decapitados, né? Mas diz o que deles? E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí continua: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui, alguns acham que isso aqui é alegórico. Eu não creio assim. Eu creio que é um reino literal. O Senhor, assim como ele foi, ele vai voltar literalmente. A parúzia, a presença física real do Senhor. Ele vai estabelecer o reino dele sobre essa terra, cumprindo todas as profecias aos profetas do Antigo Testamento e aquilo que diz no Novo Testamento. Isaías diz que vai ter um reino de paz aqui, né? O leão vai pastar com o cordeiro, a criança vai brincar com a serpente, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Vai haver uma paz aqui, o Senhor vai reinar. Então o viver hoje, de acordo com a vontade de Deus, nos garante a entrada neste reino. E aí a gente precisa fazer uma diferença que normalmente a gente não faz. Hoje eu pensei que eu ia debulhar um pouquinho isso aqui, não deu tempo. Mas é a diferença entre o que é dom de Deus, dádiva de Deus, e o que é recompensa. O que é dom de Deus? A nossa salvação, vida eterna, é um dom de Deus. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Alguém recebeu esse dom, ele está dado, ele tem a vida eterna, ele é filho de Deus, de uma vez por todas. Ah, mas então se é filho de Deus nunca vai perder a salvação? Então vai fazer o que quiser. Ah, não é assim não. Você tem um reino ainda, tem o privilégio de reinar com Jesus, não é? Então todo esforço hoje vai compensar, porque vai ser dado para quem foi fiel, para quem permaneceu no Senhor, a entrada neste reino que o Senhor vai estabelecer. Então tem grande possibilidade que o crente perca algo, mas é a salvação? Jamais. Mas ele pode perder o reino com o Senhor, sofrer as consequências dessa parábola. Exatamente, essa parábola aqui. Então, olha só, naquele momento, quando tem ali no tribunal de Cristo, o que vai acontecer na parábola dos talentos? Quando o Senhor voltar, cada um vai prestar contas. Ali é uma prestação de contas, mas só a família de Deus está reunida. Ninguém de fora. Ali o Senhor vai elogiar ou não. E ali, alguém que poderia ter o privilégio de ter um galardão, vai perder. Por exemplo, daquele servo mau que tinha um talento, que não fez nada, que não multiplicou, e fala assim, ó, tome lá e dê para o que tem 10. Aí nós lembramos aquela palavra que o Senhor fala a uma das igrejas lá em Apocalipse: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fala a Filadélfia. Conserva o que tens para que ninguém tome. Vou ler um verso aqui para a gente entender melhor. Olha o que diz Paulo em Timóteo aqui, 2 Timóteo, com relação ao reino.
Sabe por quê? Se a gente não fizer essa distinção, muitas vezes a promessa é de reinar, aí a gente acha que está relacionada a novos céus e nova terra, à eternidade. Não é. É o reino. 2 Timóteo 2 diz assim, versículo 11: fiel é esta palavra. Olha só. E se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. A pergunta minha é: nós já morremos com o Senhor Jesus? Já. Sabendo isso, que foi o que Paulo diz? Crucificado o nosso velhão. Nós somos incluídos na morte de Cristo. Isso foi um ato de Deus, soberano de Deus. Nós somos incluídos na morte de Cristo. Mas também nós somos incluídos o quê? Na vida do Senhor. Agora, versículo 12, olha só, agora tem uma condição, tem um se aqui, uma condição. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Agora é reino. Não é se perseveramos nós vamos ter vida eterna. Não. É reinar. Mas esse reino ele inicia aqui. Sim, agora. Se inicia aqui. Mas está falando esse reinar com Jesus mesmo, né? O reino, a entrada no reino. Vai ficar mais claro, olha só. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Quando é que o Senhor vai nos negar? Lá no tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo é o que antecede a entrada, a inauguração do reino de Jesus. Ali, o Senhor pode nos negar. Negar a entrada no reino. Senhor, abre-nos a porta. Está lá dizendo, né? Abre-nos a porta, as virgens. Não foi aberto mais para aquelas imprudentes. É nesse momento, o Senhor, Senhor, em teu nome... Por exemplo, lá em Mateus, né? Você está lembrando aquele verso, capítulo 7. Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome profetizamos. Né? O Senhor fala, olha... Uma palavra que é boa. O Senhor diz lá... Porque o Senhor fala, não é... por chamar Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem que fazer a vontade do meu Pai, Jesus disse, para entrar no reino. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É esse reino, o reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expelindo demônio, em teu nome profetizamos. São crentes, são filhos de Deus. Não é? Então olha só, se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Olha só que coisa que parece uma contradição aqui. Se somos infiéis, negar a Jesus é ser fiel ou infiel a Jesus? Infiel. Mas olha o que diz aqui agora. Se negamos, Ele vai nos negar. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, a questão da vida eterna está definido. É um dom de Deus. Deus não volta atrás. Mas com relação a reinar com Jesus, não. Reinar com Jesus é um prêmio. É a carreira que nós vamos correr. É a que nós vamos receber como prêmio. Paulo diz, esqueço das coisas que para trás ficam. O que ele fazia? Avanço, prossigo. Para... O que ele diz? Para o prêmio. O prêmio da soberana. É um prêmio. Não é uma dádiva, é um prêmio. Paulo diz, olha, todo atleta, o que ele faz? Ele está correndo lá para ganhar a coroa, para ganhar a medalha, nossa linguagem de hoje, né? Paulo diz, correi assim também, para que vocês possam receber. Ele mesmo fala, eu esmurro o corpo também, para tendo pregado, não seja desqualificado. Correi dessa forma, para que possam receber o prêmio. Irmãos, a vida eterna nos foi dada simplesmente por obra de Jesus. Ele morreu na cruz. Ali na cruz, falou, está
lá também pregado lá na cruz, todo escrito de dívida a nosso respeito. Todo escrito de dívida a nosso respeito, o Senhor Jesus levou. São todas as coisas. E Ele mesmo nos convence. A nossa salvação, irmãos, não dependeu nada e não vai depender de nada de nós. A única coisa que nós fizemos foi receber o dom de Deus. É dom. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só depende de uma coisa. Só de receber. Só. Isso não vem de vós, é um dom. A pessoa ainda dá o dom. Ainda dá a fé para crer. Então, Jesus, quando ele falou está consumado, ele realizou toda a obra. A palavra diz que pela fé nós fomos justificados. Acabou, né? A linguagem do dom de Deus, ela é o seguinte: ao que não trabalha, diz a palavra, né? Porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha. Agora, quando a gente vai referir-se à recompensa, ao prêmio, lá diz o seguinte: 1 Coríntios 3,8, Paulo falando da obra que cada um edifica, se é ouro, pratas, pedras preciosas, ou madeiro, feno, palha, o fogo vai vir e vai testar aquilo, vai provar essa obra. Mas ele diz que cada um vai receber a sua recompensa, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. É segundo o trabalho a recompensa. É recompensa. Não é prêmio, não é dádiva, não é presente. Então, irmãos, quando a gente ler a palavra de Deus, se vocês começarem a ler, preste atenção nisso, daqui para frente, a leitura do Novo Testamento, você vai fazer distinção entre o que é dádiva de Deus e o que é mérito, prêmio. A dádiva foi única e exclusivamente obra de Jesus Cristo, méritos do Senhor. O prêmio é o seu esforço que está sendo recompensado. Jesus falou: eis que venho, né, e vou dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as obras. O nosso trabalho, diz a palavra de Deus, não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Olha, então não esmoreça, né, para que vocês possam receber, depois que diz a palavra. Não vos canseis de fazer o bem. É assim a palavra. Então esse é o prêmio. Vai ser retribuído a cada um segundo as nossas obras. Agora, vamos chamar assim, o dom de Deus, ele trouxe para nós a realidade da vida eterna. O dom de Deus, a graça, a salvação, vida eterna nos foi dada. E isso vai nos permitir a entrada no novos céus e na nova terra. Agora, a recompensa, o prêmio, é segundo as nossas obras. E aquele que recebe o prêmio vai ser dado direito a ele de reinar com Jesus nesses 1000 anos. Agora, depois do milênio, o que vai acontecer desse reino de 1000 anos? Novos céus e nova terra. Aí todos estarão juntos eternamente com o Senhor. Os que ficaram de fora. Aí a sorte dos caras junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Outra tradução, vai ser lançado nas trevas exteriores. O que é trevas exteriores? Ele está fora daquele reino do Senhor. O Senhor é a luz, ele está ali. E agora, alguns de nós estão do lado de fora. Imagine, você do lado de fora. Olha, talvez hoje, se a gente não fique na presença... deixa eu chegar lá. Hoje, se a gente fica fora da presença de Deus um dia, 2, a gente fica, né? A gente faz, tá bom. Nós estamos nesse tabernáculo caído, mas lá no tribunal de Cristo, todos nós já recebemos um corpo glorificado, já não tem mais pecado em nós. E agora, imagina a gente ficar distante do Senhor. Vai ser terrível. Choro e ranger de dentes. A gente não sabe o que o Senhor vai fazer nesse período com aqueles que ficarem nessa situação.
Mas o Senhor vai fazer alguma coisa, porque depois eles vão entrar na glória junto com todos. Mas esse privilégio de reinar com Jesus eles vão perder. Esaú perdeu o direito de primogênito, de primogenitura, porque ele amou mais um pasto ali, um prato de lentilhas, do que a promessa de Deus tinha. E a palavra de Deus nos exorta: olha, cuidado para não que haja entre vós alguém que seja profano como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. Às vezes nós estamos trocando a nossa primogenitura. O primogênito, ele era o príncipe, e se ele fosse da linhagem real, ele seria o rei, ele reinaria, né? Seria o sacerdote, ganharia a porção dobrada da herança. Isso é que fala a primogenitura. Nós hoje, nesta figura, né, como primogênito, a nossa porção é dobrada também. É reinar com o Senhor Jesus, sendo celestiais, tendo uma herança celestial, mas também reinar sobre essa terra com o Senhor. É a porção dobrada. Mas a gente pode estar assim numa situação: o que me vale isso? Eu vou viver minha vida. É o presente, é o momento transitório, né? Que nós valorizamos mais. Irmãos, isso aqui não é que nós temos que ser religiosos, pelo contrário. Os religiosos são legalistas, são moralistas, etc, etc. Não tem nenhuma relação com Deus. Tem só uma aparência. São os fariseus lá, que o Senhor falou aqui: olha, eles são como sepulcros caiados. Por fora está limpinho e tal, mas cheio de imundícia por dentro. Mas é uma vida normal, tranquila, cuidando da nossa família, no nosso trabalho, mas de acordo com os padrões de Deus. Não é como Paulo fala, né? Não é com doutrina de homens, não é com aquela questão: não toque isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, porque isso não tem nenhum valor, diz Paulo. Não tem nenhum poder sobre a sensualidade ou sobre a carnalidade. Poder para nos dar vitória sobre nós mesmos. Tem algum poder nisso? Não. Isso tudo é religião, né? Eu fico vendo muitos do povo de Deus ali num jugo, né, terrível, em todos os aspectos, né, desde usos e costumes e coisas desse tipo, né, sofrendo. E os homens, né, estão como esse servo maus, oprimindo os irmãos, né, com aquela situação toda. Isso não vai levar a nada, né? Mas o que a vida ligada ao Senhor. Então, né, a gente tem uma grande tribulação, alguns vão subir antes, depois do final da tribulação, todos os que ficaram vivos ainda vão subir, vai ter o tribunal de Cristo, aí alguns vão vir com o Senhor para reinar, enquanto outros vão ficar do lado de fora nesses 1000 anos, tem o milênio, e depois disso tem novos céus e nova terra. Antes do novo céu e nova terra tem o que a palavra de Deus chama do trono branco. Ali vai ser o juízo, vamos chamar final, onde são os incrédulos que vão comparecer. Só os incrédulos. No tribunal de Cristo, só os cristãos aparecem. No trono branco, só os incrédulos aparecem. Então, hoje, irmãos, né, nos é dado essa exortação do Senhor. Como nós estamos vivendo? E aqui a primeira é essa, né? Temos que ser um servo fiel, prudente. O que é? Quando Jesus falou o Sermão do Monte, o que era alguém que era prudente ali? Vocês lembram? Era o que construiu a casa sobre a rocha. A rocha era a palavra dele, aquele que observava o que o Senhor estava ensinando ali. Isso era prudente, né? Então o Senhor nos chama a ser servo fiel e prudente, para estarmos preparados. Toda essa é a questão, né? Então na próxima reunião a gente continua, aí a gente entra aqui na parábola das virgens e dos talentos. Talvez a gente fique na palavra, né, das virgens. Mas, irmãos, peguem essa ideia, né, e depois cada um pode ir na palavra e verificar, buscar, né, uma concordância bíblica, para você buscar as passagens relacionadas, mas tem esses fatos em mente. Você vai ver por você mesmo, né, que existe, né, essa diferença entre dádiva,
entre recompensa, entre o que é reino nesse sentido de reinar com Jesus no milênio, e depois o que é novos céus e nova terra. Se a gente não fizer essas distinções, a gente vai achar que a palavra de Deus até se contradiz, né? Por exemplo, lá está dizendo que João 1,12, né? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então quem é filho de Deus por essa palavra? Oi? Os que receberam, a saber, os que creem no seu nome. Agora eu vou ler um versículo aqui em Mateus para vocês verem. Então olha, João está dizendo que se você recebe a Jesus e crê no nome dele, você se torna filho, tá certo? Ok. Agora olha aqui que Jesus vai falar aqui em Mateus 5, versículo 44, diz assim, ó, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ué, você se tornar filho? Você tem que amar o inimigo. Não tem uma condição aqui? Não está contraditório? É uma aparente contradição, né? Esse filho aqui é uma outra palavra, inclusive no grego, que foi traduzida no português por filho. Aqui é ruios, filho já maduro. Lá, filhos, João 1,12 é tecnos, é criancinha, filhinho. Para você se tornar um filhinho de Deus, uma criança de Deus, quem nasceu e se tornou, tem essa relação agora de filiação com Deus, é só crer em Jesus. Mas você amadurecer na fé, você se tornar um filho maduro, ruios, é uma experiência agora com Deus. O filho maduro vai aprender a amar o inimigo. Amar o inimigo, orar pelos que perseguem. E esse filho maduro é lá o filho varão. Por que fala filho varão em Apocalipse 12? É um filho que nasceu já maduro ali e foi arrebatado maduro. É um filho que foi arrebatado sendo um filho adulto. É maduro. O que Deus quer de nós, irmãos? Ele quer que a gente amadureça. O que me chamou a atenção também, né, lá na passagem de Jó, né, quando o diabo tem até a presença de Deus, né? Isso ali me chamou a atenção a dessa. É o inimigo, né, inimigo de Deus, né? Mas ele ia à presença de Deus, pedia a Deus, né, permissão a Deus. Se a gente parar para pensar, quando Deus manda a gente amar, né, os nossos inimigos e orar por eles, isso me chamou a atenção a dessa, esses dias. Ao invés de a gente dizer do irmão contra o irmão, né, castigar o irmão, né? Não, é orar e pedir a Deus. Pois é, essa é a atitude, né, que está falando de maturidade. Maturidade. Né? Então, irmãos, olha, se a gente não faz essas diferenças, a gente fica confuso, né? Por isso que tem irmãos, perde salvação, não perde, e fica se degladiando com os versículos. Irmãos, que o Senhor nos ajuda a ter entendimento. E mais do que entendimento, agora, vendo essas coisas, né, pedimos a graça de Deus, a ajuda do Senhor para crescermos, né, na graça, nos tornarmos maduros, fiéis, prudentes, servo prudente. O Senhor fala aqui, né, que o prudente diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Jesus falou o sermão do monte aqui. Capítulo 5, 6 e 7. Mateus, quem pratica é prudente. Esse servo fiel e prudente. Né? Então, é a ajuda de Deus, realmente. Deus que tem que nos ajudar. Né? Deus fala para Abraão, anda na minha presença, isso é perfeito na tradução, é maduro, né? Isso. Não é perfeito para a nossa. A gente vai juntando um monte de versículo agora, né?
confirma essa... Mas cada um agora, vocês pegam a concordância ou vai lendo, vocês vão comparando essas coisas, vão ganhar mais luz, né? Vão ver que de fato as coisas são assim, está muito claro. Então tem, né, novos céus, nova terra, mas antes tem o milênio, né? Jesus, por exemplo, fala: olha, se a justiça de vocês não exceder muito dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis onde? No céu? Não, no reino dos céus. Porque a entrada nos novos céus é por crer em Jesus, é por ter a vida eterna, porque você tem a vida de Deus em você. Ponto. Mas o reinar com Jesus é um prêmio, né? Por aí tem o exemplo do ladrão da cruz. No último momento, ele entrou no reino. Ele entrou no paraíso. No paraíso, né? E ele não viveu a vida com Deus assim na caminhada dele. Mas no último momento, no suspiro de vida, ele creu. E entrou pro mas olha... Mas tem uma diferença. Vai com calma, né? Porque é o seguinte, às vezes alguém que creu no Senhor há pouco tempo, ele tem, vamos dizer, cronologicamente, ele tem 1 ano que ele creu em Jesus. O outro tem 20. Mas o que tem 20, às vezes, espiritualmente, ele está 20 anos e é um menino, não cresceu na fé, é um bebê na fé. O que está com 1 ano, ele tem a idade de 1 ano mesmo, né? Espiritualmente falando. Entendeu? Então isso é um pouco... Deus é que vai pesar isso, né? É o Senhor, né? Alguns teólogos dizem que essa passagem isso não aconteceu, né? Que não aconteceu. Do ladrão? Foi uma ilustração. Foi desenvolvendo. Como os modernistas dizem que Deus não abriu o mar, que o povo não passou ali, que foi um ventinho que dava de vez em quando, eles passaram. Não, irmãos, lá está escrito, né? Abriu, foram a pé enxuto, né? Dois muros do lado, né? Falam que um peixe engoliu mesmo Jonas, foi de fato engolido, ele ficou lá vivo lá dentro. Teve uma irmã que uma vez falou: se Deus tivesse dito que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava, porque Deus tinha falado. Mas Deus falou, irmão, não vamos duvidar, né? Essas escrituras. Mas tá bom, a gente para por aqui, irmão, são 10h25, né? A gente continua. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Vamos parar, que o Senhor nos abençoe, né? Amém. Eu vou interromper. Eu já tô com a garganta aqui que eu já não tô conseguindo falar muito. Deixa eu só ver se algum irmão falou alguma coisa aqui. Não. Ninguém falou nada, ninguém questionou nada. Eu vou interromper aqui a transmissão então para a gente poder encerrar a oração e voltarmos cada um para nossas casas. Amém. Tá bom, a gente pode encerrar a gravação, nós temos um momento de oração.